Titulação para encerrar nossa parte 2, cheia de conta, né? Começou na diluição, depois a gente misturou as soluções, e agora eu quero titular uma solução. A titulação, na verdade, ela é uma técnica que tem vários tipos, tem vários subtipos de titulação. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma faculdade na área de química, então, por exemplo, a química mesmo, farmácia, bioquímica, engenharia química, ela vai passar num laboratório de análise e ela vai fazer titulação na vida dela. O Enem adora esse assunto. E o Enem, a FUVEST, os vestibulares tradicionais gostam principalmente da titulação ácido-base, né? O que a gente vai fazer aqui, a palavra titulação, gente, ela daria um curso só dela de 2 semestres, se você quiser aprofundar no assunto. Você tem titulações de vários tipos. A que a gente usa no vestibular, ela é chamada de volumetria ácido-base. Ao longo da aula vocês vão entender por que desse nome, tá bom? Beleza? Bom, aqui nós temos uma outra questão que a titulação também exige da gente, que é o seguinte: como ela é um processo experimental, mesmo que você nunca tenha feito, e acredito que de vocês nunca, talvez vocês nunca devam ter feito titulação, porque os colégios hoje em dia não trabalham muito com laboratório, né? Eu também nunca tinha trabalhado até entrar na faculdade. Você precisa saber como faz o experimento, tá? O experimento consiste em o quê, basicamente? Aqui você tem um aparelho formado por um suportezito aqui, tá? Aqui você tem uma solução dentro dessa bureta, tá? E aqui você tem uma outra solução no Erlenmeyer, tá? Como é que a coisa funciona? Essa solução do Erlenmeyer é uma solução que a gente costuma chamar de solução problema, tá? Então, aqui no Erlenmeyer, eu tenho, ó, perdão. Eu tenho a solução de concentração que eu quero descobrir. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos imaginar que você vá no mercado e compre um frasco de vinagre. Tá? Vamos considerar que o vinagre é uma solução de ácido acético. E aí, lá no vinagre, está escrito que a concentração de ácido acético é 6%. E aí você quer verificar se essa concentração de fato é 6%. Então você vai fazer um teste com aquela solução, que seria o vinagre, e a partir do resultado desse teste, você vai calcular a concentração que você mediu. Então a titulação, gente, ela é uma medida de concentração. Você vai fazer uma medida indireta. Você vai fazer uma conta e a partir do resultado da conta você chega na concentração. Então, o que você precisa saber? Você tem uma solução padrão. Peraí, vou colocar aqui. Você tem uma solução problema. Vou colocar primeiro. Que é a solução que vai no Erlenmeyer. Essa solução problema, ela... Então aqui, peraí, deixa eu só colocar aqui, Erlenmeyer. Ela tem uma concentração desconhecida. Então, concentração desconhecida. O que você vai fazer? Você vai pegar um volume dessa solução e vai colocar no Erlenmeyer. Então, ele coloca ali na figurinha, ó, volume conhecido. Tá? A concentração dela eu vou chamar de Ca. Tá. Por outro lado, você tem a solução que fica na bureta. A solução padrão. A solução padrão é a solução de concentração conhecida. Porque alguém já calculou a concentração dela.
eu vou chamar de CB, tá? E essa solução, ela é importante para a gente por quê? Porque a solução padrão, ela vai reagir com a solução problema. Então, por exemplo, se a minha solução problema for um ácido, eu vou reagir ele com uma base. Se a minha solução problema for uma base, eu vou reagir ela com ácido, tá? E aí é que está a sacada. Como é que funciona o lance? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui você tem uma torneirinha, tá vendo? Então você vai encher a bureta até a boca, até aqui, ó, até o zero. Então essa bureta aqui, ela cabe 100 ml, tá vendo? Ó? Tá. E aí você vai deixar o reagente A gotejar aqui embaixo. Ele vai gotejando, tá? À medida... Opa, perdão. Perdão, gente. À medida que o reagente A vai caindo aqui, ó, ele vai reagindo com o cara que está aqui dentro. Então, você vai imaginar o seguinte, ao longo do tempo, a substância que está aqui, ó, ela vai acabando. Você goteja esse carinha aqui, pum, ele consome um pouco do líquido. Aí você goteja mais um pouquinho, consome mais um pouco do líquido. Concorda que vai ter uma última gota? A última gota é aquela que acaba com todo o reagente que estava lá embaixo. O que você vai fazer? Você vai fechar a torneira e anotar o volume gasto, consumido. VB. Então você tem... Vê se você concorda com o que a gente está observando. Ó. Qual vai ser a minha incógnita? A minha incógnita é isso aqui, ó, da solução problema. Isso aqui eu conheço. Isso aqui eu conheço. Isso aqui eu vou medir no laboratório. Então eu tenho 3 informações e uma pergunta. O nosso desafio é encaixar essas informações numa conta. Tudo bem? Deu para entender como funciona a situação? Ó, só mais um outro comentário antes da gente seguir. A solução problema, que é aquela da qual você quer descobrir a concentração, ela também é chamada de titulado. Titulado. E a solução que você usa para titular o titulado é o titulante. Cuidado com esses nomes, tá? Depois, no final da explanação, eu vou... Explanação é bonito, né? Ficou tiozão agora, explanação. Ai, meu Deus do céu. No final da explicação, eu vou fazer um exemplo com números para a gente poder entender melhor, tá? Tranquilo? Bom, vamos continuar que temos alguns problemas técnicos. Deixa eu passar aqui o slide. Quando a gente faz uma titulação, existe um problema técnico que é o seguinte. Em que momento eu devo fechar a torneira? Porque o que acontece é o seguinte. Tá vendo essa leitura aqui, ó? Essa leitura ela é crítica. Por quê? Porque para eu ler esse volume, eu tenho que ter certeza que a reação acabou. Eu tenho que ter certeza que a reação acabou para eu fechar a torneira. Tá. Por causa disso, a titulação ela tem uma certa imprecisão. Ela não é uma técnica das mais precisas. Porque quem vai fechar a torneira é uma pessoa. E a pessoa precisa ter um indicativo do momento em que ela deve fechar a torneira. Por isso, toda titulação necessita de um indicador. Um indicador
Claro, né? Claro. Se for uma titulação ácido-base, eu vou usar o indicador ácido-base. Você tem outros tipos de titulação que podem ser usados com outros indicadores, tá? Bom, qual é o objetivo? É fazer com que o indicador mostre que a reação terminou. Tudo bem? Como é que a gente entende a influência do indicador? Todo mundo aqui sabe o que é um indicador, né, gente? Se alguém não souber e quiser escrever, fala, professor, não sei o que é um indicador, tá? Tem uma questãozinha no indicador que é um pouco delicada, porque a gente aprende assim, né? Puta, o indicador muda de cor por causa do pH. Mas não é todo indicador que muda de cor no pH 7. Deixa eu discutir daqui a pouquinho, tá? Então, veja. Eu preciso de um indicador por quê? Porque o indicador ele vai me dizer qual é o ponto final da reação. Vamos imaginar, como a gente fez agora há pouco, que eu estou titulando um ácido. Então, ó, vamos fazer de conta que essa espécie aqui, ó, por exemplo, é um ácido, vai. Tá? E eu vou jogar em cima dele a base. Tá bom? Você pode fazer o contrário. Mas a gente vai fazer assim. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é muito legal, gente. Guarda essa foto na tua cabeça, porque o ano que vem, na tua aula de bioquímica, você vai lembrar de mim. Guarda bem essa foto. O professor vai mostrar essa foto para você na aula de bioquímica, tá? Esse gráfico ele mostra o que acontece com o pH de um ácido conforme você vai jogando base em cima dele. Vou repetir o que eu estou falando. Esse gráfico mostra o que acontece com o pH de um ácido quando você vai titulando ele com base. Então, veja. Eixo Y, pH. Eixo X, base que você vai adicionando, gotejando, 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 gotejando até o final. Bom, vamos lá. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Tenta imaginar essa figura agora, ó. Por favor. Aqui embaixo temos ácido, ok? Aqui embaixo tem ácido. Aqui em cima tem base, ok? Eu vou abrir a torneira, tá bom? Então vamos lá. Qual é o pH inicial do ácido? É 1, tá vendo, ó? Meu ácido tá bem ácido, hein? Tá bem ácido. Tudo bem. Abri a torneira. Tá caindo base. Você tá percebendo que à medida que você vai botando base, o pH vai subindo, não vai? Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo. Tá. Agora acontece uma coisa muito louca. Você percebe que enquanto ele vai colocando base aqui, o pH vai subindo, mas ele vai subindo num ritmo meio que lento. Certo? Vai chegar uma hora que ele vai pingar uma gota de base e o pH do ácido vai fazer isso, ó, vum. É exatamente nesse vum que ele tem que fechar a torneira. Por quê? Porque quando o pH dá esse pulo aqui, ó, tá vendo esse pulo? Ele passa pelo 7. Ele passa pelo 7. E é aqui que a reação termina. Por quê? Porque quando o pH lá dentro tiver 7, é porque acabou o ácido. O meio está neutro. Se você deixar a torneira aberta, você coloca mais base, a base fica em excesso, olha o que acontece com o pH. Ele explode. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o ponto final da reação. Opa, peraí, gente. Eu tô com um problema técnico aqui. Caramba. Aqui, ó. Então, esse ponto aqui, moçadinha, é o ponto final. É o momento onde você tem que fechar a torneira.
Tudo bem? Aonde entra o indicador? É aqui que eu queria comentar com vocês. Quando você vai fazer uma titulação, qual é o indicador que você deve escolher? Qual é o indicador? Então, eu vou escrever assim, ó. O indicador adequado deve mudar de cor exatamente, ou próximo, né? No pH do ponto final. Então, por exemplo, a minha reação ela termina no pH 7. Então, qual que é o ideal? Que eu escolha um indicador que na hora que o pH chegar em 7, ele troca de cor. Porque ele vai trocar de cor, eu vou enxergar ele e vou fechar a torneira. Essa é a sacada. Quanto mais próximo do pH o indicador muda de cor, melhor é a tua técnica, tá? Tudo bem isso, gente? Ficou claro? Deixa eu ler isso aqui. Ah, não, tá. Isso aqui já foi. Ó, olha o que eu escrevi aqui. O ponto de equivalência, que é a mesma coisa que ponto final, tá? É o momento em que o titulado, que é o cara que está lá embaixo, reagiu completamente com o titulante, que é o cara que está pingando. Esse ponto é atingido quando as concentrações do titulante e do titulado estão na proporção estequiométrica. Então, por exemplo, está reagindo 1 para 1. Se os caras reagem 1 para 1, quando é que a reação termina? Quando tiver 1 para 1. Se os caras reagem 1 para 2, quando é que termina? Quando você atingiu 1 para 2. Então, você vai colocando até atingir o coeficiente da equação. Por isso é muito importante você saber quem está reagindo com quem. Por exemplo, se você olhar para esse gráfico que está aí na tela, eu estou titulando HCl com NaOH. Ou seja, eu estou titulando um ácido que reage com uma base na proporção de 1 para 1. Então, se lá dentro tiver 10 mol de ácido, a reação só vai terminar quando você colocar 10 de base. Tudo bem? 1 para 1. Percebe a estequiometria aparecendo aqui? Tá? Beleza. Tá? Aí ele continua dizendo aqui, ó. O ponto é atingido quando as concentrações do titulante e do titulado estão nas proporções estequiométricas, proporções estas que são verificáveis por meio da equação química. Então, eu vou ter que montar a equação para ver quanto que cada um reage com o outro. Razão pela qual esse ponto é chamado de ponto estequiométrico. Ó. Ponto estequiométrico. Então, eu falo assim, um ácido reagiu estequiometricamente com uma base. Ou seja, ele atendeu a proporção da reação, tá? Do balanceamento, perdão, do balanceamento. Ok? Tranquilo? Podem tirar print. Queria fazer mais uns comentários sobre o indicador aqui. Deixa eu ver se esse é o slide. Deixa eu ver. Olha que interessante. Quando a gente ouve falar em titulação, geralmente o indicador usado é a fenolftaleína. A fenolftaleína, tá? Aqui eu coloquei a cor de 3 indicadores conhecidos, tá bom? A fenolftaleína, o azul de bromotimol e o alaranjado de metila, tá bom? O que acontece, gente? O indicador, vamos pegar o caso da fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é incolor até o pH 8. Então, eu vou comentar sobre isso aqui, porque isso é um perigo, tá? A pergunta que você está fazendo, ela vai suscitar essa discussão. Já chego lá, tá bom? Já chego lá. Então, ó, a fenolftaleína, ela é incolor até pH 8. Ela começa a ficar vermelha com pH acima de 8. Tá?
O azul de bromotimol, ele é amarelo, ele começa a ficar verde em pH 6. Entre 6 e 7 é onde ele está mudando de cor, ó. Tá? Entre 6 e 7,6. E o alaranjado de metila tem uma mudança de cor em 3,3, 1 a 3,4, a 4,4. Então, qual é o problema? Vamos supor que você vai fazer uma reação entre um ácido com uma base. Você sabe que você vai formar sal e água. Ok? E aí vem o problema. Por quê? Quando a reação terminar, você vai ter sal e água, não vai? A escolha do indicador depende deste sal. Então, ó, a escolha do indicador depende do caráter do sal produzido. Por exemplo, vamos imaginar que o sal seja o NaCl. Imagina que você formou NaCl. Quando você formar NaCl lá dentro e a reação terminar, né? Você só vai ter sal e água. Nesse caso, qual é o pH final? O pH final é 7. Então, você, por exemplo, o melhor indicador para você escolher nesse caso seria o azul de bromotimol. Por quê? Porque ele é um indicador que muda de cor no pH que você quer. Só que acontece o seguinte, olha que interessante essa coisa, que daí eu posso ler a pergunta que fizeram aqui no chat. Deixa eu até abrir o chat de novo aqui. Porque quem estiver vendo a aula, né, não vai... Quem não estiver vendo ao vivo não está vendo o chat. A pergunta é a seguinte. A pergunta que a pessoa fez, ela aparentemente não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem tudo a ver. A pergunta foi, Dan, tem como fazer uma titulação e formar um sal básico? Ou o sal vai ser neutro sempre? Claro que tem. E isso é uma preocupação, porque, veja, quando eu formo NaCl, eu uso azul de bromotimol. Agora, vamos supor que na minha titulação, o sal formado fosse bicarbonato de sódio. Quando a reação terminar, só para você ter uma noção, se você deixar só o bicarbonato de sódio lá dentro, certamente o pH vai ser aproximadamente 8. Aí eu te pergunto, se a titulação termina em pH 8, dá para usar azul de bromotimol? Por que não dá para eu usar azul de bromotimol? Porque o azul de bromotimol em pH 8 ele já mudou de cor. Você tem que usar um indicador que seja bom para aquele pH. E o pH do final nem sempre é 7. O que parece um contrassenso, né? Você fala, pô, mas é uma neutralização, Dan. Se é uma neutralização, por que o pH não é 7? Porque o sal formado pode alterar o pH. Então, por exemplo, se eu vou produzir um sal neutro, isso aqui é um sal neutro, ó. Qual é o melhor indicador? Azul de bromotimol. Se eu vou formar um sal que eu sei que é básico, né? Vamos lá. Eu sei que o sal é básico. Então, eu sei que na hora que acabar a reação, o pH vai estar uns 8. Não é bom usar o azul de bromotimol. Eu vou usar a fenolftaleína. Tá? Aqui eu preciso parar e fazer uma observação. Nós vamos ter uma aula para discutir caráter de sal, tá bom? Por que que um sal deixa o meio básico? Você vai ter sal que deixa o meio ácido. Também tem essa.
Por exemplo, se eu formo um sal que deixa o meio ácido, talvez eu tenha que trocar o indicador. Tem que pegar um indicador que mude em pH 5. Vai depender muito do sal, viu, gente? É um trabalho danado isso, tá? Inclusive, só fazer porque isso foi um momento tão traumatizante na minha vida de estudante na faculdade, que era a seguinte: a pergunta da prova era justamente essa. Qual é o indicador que eu tenho que usar para fazer uma titulação de fulano com fulano? Então você tinha que descobrir qual era o pH da titulação no final e calcular qual é o pH que o indicador muda de cor, porque a gente vai aprender isso também, tá? Por que a fenolftaleína muda de cor em pH 9? Por que o azul de bromotimol muda em pH 7? O que eles têm de diferente? A gente vai aprender a calcular isso também, tá? Beleza? Fechou? Então, acho que eu consegui responder a pergunta do sal, né? Pode formar um sal que não seja neutro? Pode. E ainda te disse a consequência de você formar um sal que não é neutro. Ou seja, você vai ter que escolher um indicador adequado, tá? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Quando a titulação for ácido forte, com base forte, que é o que quase sempre acontece, tá, gente? Você vai formar um sal neutro. Sal de caráter neutro. Que é o NaCl. Qual é o melhor indicador para ele? Para esse tipo de titulação? Azul de bromotimol. Embora a gente use fenolftaleína também, tá? Eu me lembro de ter feito titulação na faculdade de ácido clorídrico com NaOH, ácido forte, base forte, e eu usei fenolftaleína, tá? Mas não dá, a medida fica meio tosca. Porque qual que é o problema de você usar fenolftaleína? Vê se vocês conseguem entender. Quando você for fechar a torneira, a base já foi colocada a mais. Você só vai conseguir perceber que a reação terminou quando ela já terminou faz tempo. Porque ela tem que terminar no pH 7. Então você vai ler uma quantidade de base que foi mais do que você colocou. Por isso que a conta vai dar errada. Você não vai conseguir calcular a concentração do outro direito. Se você erra na leitura, porque você fechou a torneira atrasado, né? Vamos dizer assim, você acaba com o número errado, fazendo conta errada. Ok? Perguntas, gente. Ok. Então, para a gente finalizar, a teoria é isso. Acabou. Acabou a teoria. Acabou. O que a gente vai fazer agora é um exemplo, né, de como aplicar esta teoria. Como é que eu vou aplicar, então, essa teoria de titulação nos exercícios, tá? Tirando os enunciados que ficam enrolando, contando historinha, era uma vez ou não sei o quê, o exercício de titulação ele é curto e grosso. Olha o que ele fala, ó. Calcule é de um vestibular, tá? Só não me lembro de qual é o vestibular, mas eu sei que é de um vestibular. Calcule a concentração de uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Então, ó, se eu quero calcular a concentração do ácido, o ácido está aqui embaixo, ó. Ele está aqui embaixo. Sabendo que 20 ml da mesma foram titulados. Então, ele pegou e colocou 20 ml aqui, ó. Colocou 20 ml. Foram titulados com uma solução padrão. A solução padrão está aqui, ó. Solução padrão, 0,2 mol por litro de NaOH, sendo consumidos 40 ml da base. Então, aqui seria mais ou menos, tá, gente, o gráfico do pH do Erlenmeyer. Então, aqui dentro, ó, você começa com pH bem baixinho,
bem baixinho, e vai gotejando a base. À medida que você vai gotejando a base, o pH vai subindo. O pH vai subindo. Quando você colocar a última gota, ele faz isso, ó. O pH. É aqui que você tem que parar. Tudo bem? Beleza. Quanto ele gastou? Quanto ele gastou? Segundo as informações do exercício, ele gastou 40 ml. Então, este volume aqui, ó, no nosso gráfico, seria 40 ml. Tá? De base. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai escrever a reação. Então, ó, ele pegou ácido sulfúrico. Aqui, ó, eu estou titulando ácido forte com base forte. Então, o pH vai ser 7 mesmo, tá? Então, eu tenho... Peraí, deixa eu fazer isso aqui. Então, eu tenho, ó, ácido sulfúrico mais NaOH, dando Na2SO4 mais água, tá? O que a gente sabe? Sabe? Que cada uma molécula de ácido precisa de 2 bases. Tudo bem? Beleza? Então, ó, o que nós sabemos? Que 1 mol de ácido reage com 2 mols de base. Tá bom? Agora, gente, vem cá. Aqui dentro do Erlenmeyer tem N mols de ácido, não tem? E ele despejou aqui dentro N mols da base. Concorda comigo? N mols do ácido tem lá dentro e ele despejou lá dentro. Então, ó, o que nós sabemos? Que o número de mols do ácido está para o da base, assim como 1 está para 2. Concorda? Uma regra de 3. Uma regra de 3. Estou fazendo um cálculo estequiométrico. Só que você fala para mim assim, Dan, mas espera aí. Ele não quer saber o número de mols. Ele quer saber a concentração do ácido. Calma. Calma. Lembra que eu disse para vocês que a titulação é uma mistura de estequiometria com solução. Então, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir quem reage em qual proporção. Tá? Ah, só uma coisa, perdão, gente. Aqui faltou um 2, ó. Tá? Senão a reação fica errada. Aqui é 1. Tá? Então, ó, isso aqui é estequiometria, ó. Como é que você resolve essa conta? Essa conta você não resolve assim, multiplicando em cruz? Então vai ficar assim, ó. N da base é igual a 2 vezes o N do ácido. Isso aqui é o que mais importa para mim, ó. Tá? Se você consegue fazer isso de cabeça, melhor ainda. Se você consegue fazer isso aqui de cabeça, gente, eu vou dizer para você que você raramente vai errar um problema de titulação. O segredo é você olhar para a relação ácido e base e estabelecer isso em mol. Tudo bem? Agora, o que a gente sabe? O que nós sabemos? Então, ó, lembrar. Concentração não é número de mols por volume? Concentração é número de mols por volume. Ah, olha quem vai aparecer de novo aqui, galera. Número de mols é igual a CV. O que a gente mais fez essa noite foi fazer isso, né? Número de mols igual a CV, número de mols é igual a CV. Qual é a minha sacada? É pegar esse número de mols igual a CV e substituir lá em cima. Olha só.
Tá vendo onde está escrito aqui, ó, N da base? Isso aqui é o número de mols da base. Então, eu vou escrever concentração da base vezes V da base. Igual concentração do ácido vezes V dele. Qual é a minha incógnita? Ah, e eu esqueci do 2, né? Espera aí, eu vou ter que diminuir aqui o espacinho, porque eu esqueci do 2. Melhor. Vou colocar aqui, ó. Vou até colocar o 2 em destaque, porque ele é importante. CA vezes VA. Tá? A minha incógnita é essa, ó, gente. É isso aqui. Então, vai ficar C da base, concentração da base é 0,2 vezes. Eu usei de base 40 ml. Isso é igual a 2 vezes C do ácido vezes o V do ácido. 2 vezes CA vezes o volume dele, que é 20. Pronto. 20 ml. Pronto. Cancela, dá 2. Vai dar 0,2? Então, ó. Concentração do ácido igual a 0,2. Então, quer dizer, eu fiz a conta para descobrir tudo que aquele ácido que estava lá embaixo tem concentração 0,2 mol por litro. Tá? O que eu chamo a atenção de vocês nesse exemplo? De onde veio esse 2 em amarelo? Esse 2 em amarelo, ele veio a partir de uma regra de 3. Ah, professor, mas então esse 2 vai aparecer sempre? Depende. Se for 1 para 2, como está acontecendo aí, ele vai aparecer. Pode ser 1 para 3, pode ser 1 para 1, pode ser 2 para 3. Vai depender de que ácido está reagindo com qual base. Tudo bem? Vocês vão perceber na aula, quando a gente for fazer os exercícios de sala, né, na aula de exercícios, que todos os exercícios são feitos dessa maneira. Você monta a reação, estabelece qual a relação entre ácido e base, se é 1 para 1, 1 para 2, e abre o N. A hora que você abre o N, aparece a concentração que você deseja, tá bom? Pode usar os volumes em ml também, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? É isso, gente. É isso. Isso é a teoria de titulação. A teoria é bem pequena, mas os exercícios vocês vão ver que dão um trabalhinho. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa? Ou a gente pode chamar no nosso Uber querido para ir para casa. Só que não, que nós já estamos em casa. Se bem que tem gente que está estudando em outros lugares, né? Fechou, então?